22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui nesse dia onde a gente vai ter mais uma conversa sobre 22 mais 100, né? Essa revisão aí, essa nova abordagem sobre o movimento modernista, que foi tão definidor para a cultura e para a identidade de São Paulo e do Brasil. Eu sou André Fischer, sou coordenador do Centro Cultural da Diversidade, um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura, que tem a programação 100% dedicada à produção cultural LGBTQIA+. E eu estou aqui com um time de bambas, a Dayara Cori, Ivan Cabral, a Lilian Schwartz e a Uira Sodoma. E eu vou começar pedindo que cada um se apresente, começando pela Dayara. Anhutima-san, do Rigor, e a Pamação, Diramação. Meu nome é Dayara, sou indígena do povo Iepamaçã, mais conhecido como Tucano. Nós vivemos no Alto Rio Negro, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, do lado do estado do Amazonas, né? Estou aqui falando direto de Brasília, da maior mobilização indígena da história do Brasil, o acampamento Pela Vida, né? Em que estão reunidas mais de 6.000 lideranças indígenas de mais de 130 povos de todo o país, na defesa de nossos direitos, na defesa de nossos territórios. Eu sou militante, né, estudiosa da área de direitos humanos, né, do direito à memória e à verdade dos povos indígenas, e também atuo dentro dessa militância como artista, né, como uma das pessoas que integra o movimento de arte indígena contemporânea, ali participando, né, desse espaço da arte como uma plataforma política também, né, para trazer outras narrativas sobre a presença, a existência, a resistência dos povos indígenas, suas culturas e suas visões. Anhum, muita gratidão pela oportunidade. Estamos com vocês aí. Obrigado. Estamos juntos. Ivan. Olá, pessoal. É muito prazer em estar aqui com vocês hoje. Acho que é sempre importante a gente trocar ideias. Eu sou ator, dramaturgo e diretor. Dirijo, além do Sátiros, que é o grupo que eu criei com o Rodolfo Garcia Vasques há 32 anos, eu dirijo a SP Escola de Teatro, o maior centro de formação da América Latina, com o maior orgulho, porque é um projeto pensado e criado por um coletivo de artistas a partir de 2009. Nos últimos tempos eu tenho estudado psicanálise, então sou um estudante de psicanálise, já estou na clínica, inclusive, e o que tem me deixado bastante também estimulado por pensar alternativas para o mundo e para o planeta e para o lugar de onde eu imagino que a gente possa ter interação. Então, contem comigo, a gente está na Praça Roosevelt, é o nosso foco de trabalho, é um trabalho que, desde a nossa chegada lá no ano de 2000, portanto, há 21 anos, a gente tem experimentado ali um trabalho para rever a história da cidade de São Paulo. Então, onde a questão do modernismo, que a gente vai falar hoje, acho que tinha um link ali desde o início, mesmo que a gente não tivesse pensado nisso inicialmente, mas hoje a gente consegue ver bastante paralelo e vamos falar sobre. Obrigado, gente. Obrigado, Ivan. Lilian? Oi, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Eu conheço cada um de vocês muito bem, né? Enfim, não conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho da Dayara, acompanho a militância,
acompanho demais o trabalho do Ivan, fui seguidora assim, dos sátiros, muito bacana esse seu momento aí com a psicanálise, e também conheço demais o trabalho de Uirá, um trabalho muito potente, um trabalho muito diferenciado, enfim, eu sigo sempre que posso. Então, eu digo que eu estou aqui muito, muito feliz com essa companhia. André, muito obrigada também, né? Bom, eu tenho a formação de historiadora, de antropóloga, eu dou aula na Universidade de São Paulo, dou aula na Universidade de Princeton também, e eu sou curadora adjunta para histórias no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Como eu sou curadora adjunta, ganhei esse nome para histórias e narrativas, eu sempre digo que como curadora eu devo ser boa historiadora, né? Mas eu queria dizer que lá no MASP eu desenvolvi junto com o Adriano Pedrosa essa linha de histórias, né? Nós fizemos primeiro, Adriano e eu ainda no Instituto Tomiotaki, o Histórias Mestiças, depois já no MASP, Histórias da Infância, Histórias da Sexualidade, Histórias Afroatlânticas, Histórias das Mulheres, e ano que vem faremos histórias brasileiras, né? Eu, desde 2018, com a guinada retrógrada do Brasil, eu entrei mais fortemente nas redes. Até então, a minha fama na USP é que toda vez que eu falava o nosso século era o XIX. Então, eu entrei nas redes, primeiro por uma questão de arte, depois fiz um primeiro post em que eu falava do nosso ministro astronauta, levei tanta elogio e tanta crítica, coisas que eu não conhecia, caveiras, bombas, ossos, e aí eu falei, é por aí que eu vou também. Então, eu tenho entrado sem medo nas redes, eu acho que nós vivemos um momento de grande negacionismo, e nesse momento, toda vez que me perguntam, você tem uma opinião? Eu falo, não, eu prefiro te dar uma informação, porque eu acho que a gente vive num momento que informação é um ato de resistência. Eu também tenho trabalhado firmemente em 22, no sequestro que São Paulo fez, não só da independência, que não é nosso tema hoje, mas o sequestro que São Paulo fez da semana de 22, porque é preciso que a gente conclua de uma vez por todas que a semana foi em São Paulo e não a Semana de Arte de São Paulo. Essa é uma questão muito cara para mim, e acho que a gente vai discutir um tema que é do meu grande interesse e do meu estudo também. Quero muito ouvir a opinião de vocês, sobretudo porque tanto o 7 de setembro, que vamos ter agora essa situação de inflexão, né, na nossa história, como a Semana de Arte Moderna de 1922, são momentos icônicos, né, dessa nossa história muito colonial, muito europeia, muito masculina, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Lilian. Uirá? Boa tarde a todos. Enfim, muito feliz de compor, de estar aqui, pela primeira vez estar com vocês, né, desse grupo. E estou muito animada, de verdade, por poder principalmente aprender, né, sobre as suas visões a respeito do que seria esse novo modernismo que já está em curso, e que eu acho que precisa realmente ser aí, destrinchado, né, melhor aprofundado, afinado, né, mirado, para que se desenrole em ação. Sou Uira e também sou Emerson, sou indígena em retomada, né, também sou bióloga e mestre em ecologias, né, o meu tema de vida, mas para além da biologia, para além da ciência, ultimamente. Trabalho com arte visual e também atuo com arte e educação em comunidades tradicionais indígenas da Amazônia. Sou de Manaus, né, e transito e atuo e acredito, né, me movo por esses locais, da periferia até as comunidades tradicionais. Eu agora, né, falo de São Paulo, vim aqui para participar, né, pela primeira vez de uma Bienal e demarcar com arte indígena contemporânea, junto a outros parentes que também aqui estão. Dayara acaba de transitar daqui também para Brasília. Daqui também estou indo à Marcha das Mulheres Indígenas para também somar. Estamos aí nessas lutas, né, nesses diferentes espaços, a partir do que podemos e do que conseguimos articular entre as nossas. E essa aqui, para mim, é uma articulação muito importante, porque é mais que arte, né? Quando entendemos arte indígena, falamos, por exemplo, de vida. E eu acho que é esse o entendimento geral que precisamos ter e assumir, né? É isso. Obrigado, Irã.
acompanhei tuas performances lá em Innsbruck, sensacionais. É importante a gente levar, né, da visibilidade, né, acho que a arte produzida por pessoas queer, né, e indígenas, e fazendo esse cruzamento e levando essa mensagem para fora também do Brasil. Adorei seu Fora Bolsonaro. Só complementando, eu também sou diretor do Festival Mix Brasil, que é um festival que há 29 anos trabalha a questão da inclusão, né, pelas artes, né, da comunidade LGBTQIA+. E nesse momento eu estou também fazendo um mestrado na UFSCar, estudando a questão da convergência de mídias, né, dirigindo o Centro Cultural da Diversidade, que é um espaço que tem cinema, teatro, artes plásticas, como é que essas artes estão conversando aí nesse novo panorama, enfim, das novas mídias, mídias digitais, principalmente. E aí eu queria só começar para dar um pontapé, aí para a gente fazer mais uma rodada, lembrar que em 1922 a Semana de Arte Moderna ela foi muito definidora, né, para um novo momento da representação cultural brasileira, mas foi um momento que a gente teve, né, um apagamento, especialmente a gente se falar da comunidade LGBTQIA+, que estava ali, né, não representada, né? A gente tinha o Mário de Andrade, que a gente sabe que era uma pessoa, pelo menos bissexual, queer, e que, né, não teve sequer, a gente só foi saber e ter a possibilidade de explorar isso muito tempo depois, mas a gente, ainda que tivesse representações de pessoas pontuais ali fora de São Paulo, nessa Semana de Arte Moderna, a gente, né, e ali a presença de artistas, mulheres também, como a Anita Malfatti e a Tarsila, mas era, obviamente, foi uma semana, como a Lilian falou, branca, né, hegemônica aqui do centro de São Paulo, e que sequer, né, teve essas representações de outros grupos, como os grupos indígenas, pessoas negras, por exemplo. E eu queria começar a voltar aí essa nova rodada, falando justamente, perguntando para a Dayara como é que ela vê essa Semana de Arte Moderna, né, e o que ela espera dessa nova visão aí desse novo modernismo, né, que a gente sabe que aqui em São Paulo, pelo menos essa é a ideia, que tem essas representações periféricas para além, né, como foi a primeira Semana de Arte Moderna. Então, eu acho que, como a Lília dizia, né, que ela é historiadora também, eu também adoro história. Eu acho que talvez seja importante também contextualizar qual era a situação dos povos indígenas no início do século XX. Então, no final do XIX, nós tivemos um ciclo da borracha, né, muito forte, que da minha região, né, posso falar como tucano, também promoveu uma escravidão em massa, né, das populações indígenas para a exploração da borracha. E, diante da necessidade do Estado brasileiro instalar uma série de políticas para a ocupação desses territórios, né, também foram instaladas missões salesianas, né, que praticaram uma política integracionista, que promoveu e promove até hoje, né, fortemente o apagamento das culturas, das línguas, das identidades, das cosmovisões indígenas, tudo em nome do progresso, né? Então, é interessante a gente refletir a respeito da própria ideia do que significa modernidade para nós. E já para adiantar, né, um pouco a minha ideia, né, meu posicionamento, eu quero mais é que essa tal de modernidade se acabe, né? E já que nós estamos enfrentando um fim de mundo, né, já que todas as nossas previsões, né, do que seria o resultado dessa visão de modernidade como uma máquina, né? Um sistema muito forte de ocupação, de exploração dos recursos, né? De ocupação dos territórios dos povos, mas também dos territórios de pensamento, né? E de exploração dos recursos desses territórios, né? Em nome de uma visão que é muito colonizadora, colonial, né? Então, essa modernidade nunca serviu muito para nós, né? E é muito irônico a gente se debruçar para cima da história do Brasil como um país em formação, em constante formação, que teria como uma de suas bases as populações indígenas, sendo que a história dessas populações é um genocídio inegável e também constante em todos os territórios, de todas as formas,
inclusive hoje, né, no século XXI, né? Então, eu faço parte hoje de um movimento indígena, né, que é a sequência de muitas gerações de luta, em que nós estamos ali também ocupando os espaços da arte e reclamando esse espaço através de uma longa articulação que começa muito antes de nós, inclusive, uma articulação diante das instituições de cultura do Estado brasileiro e dos estados, né? Principalmente no que diz a cidade de São Paulo, né? Para mostrar a possibilidade de uma autonomia, de uma autorrepresentação, né? Das dialéticas indígenas, né? De como que nós podemos falar a respeito de nós mesmos e parar com essa situação constrangedora de estarmos sempre sendo representados, né? Sempre sendo mencionados, né? Sem o nosso conhecimento e nem sequer com a nossa autorização, de uma maneira que frequentemente recai nos estereótipos dessa cultura colonial, né? Nos estereótipos de povos que, de certa forma, foram amarrados no espaço do tempo, que é um espaço de um passado, mas nunca autorizados, propriamente dito, a estarmos no momento presente, né? Então, por isso é importante falar dessas outras contemporaneidades, né? Não dá para considerar, por exemplo, que o movimento da Semana de 22, né? O modernismo que, inclusive, bebeu tão fortemente de outras vanguardas europeias, possa, de maneira alguma, ter representado a diversidade e a realidade dos povos indígenas. A gente sabe, né, reconhece, sim, a importância das referências, né, mas, inclusive, referências que não partem de nós, né? Inclusive, eu tenho uma proximidade, né, muito grande do nosso querido artista Makushi Jaider Esbel ali, que também fala, né, traz sempre na sua arte essa presença de Macunaímã como um grande demiurgo, né, que origina ali as narrativas do Macunaíma, um herói sem caráter, né, que como uma das grandes referências literárias desse movimento, né, mas que também fica ali travestido, não travestido numa boa palavra, fica ali misturado, disfarçado ou misturado também com todas as ideias preconcebidas e violentas e racistas em relação aos povos indígenas, né? De que o índio é feio, de que o índio é burro, de que o índio é preguiçoso, né? De que o índio é essa figura assim um pouco anti-heróica, né? E que se coloca num contraste muito forte, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, né? Dessa segunda década já, né, do século XXI, em que justamente são os povos indígenas ao redor do mundo que, mais uma vez, constantemente, ficamos na linha de frente, né, na linha de frente da necessidade de uma mudança social, de uma mudança cultural diante de um sistema, de uma cultura humana, né, que acabou se globalizando ali, né, mas que continua eurocêntrica e que continua reafirmando, né, todas as suas dinâmicas de poder extremamente excludentes, né, e eu digo isso com relação às dinâmicas do racismo mesmo, né, de todos os racismos que existem, da questão de gênero, da misoginia, da LGBTfobia, né, da negação dos territórios de existência e dos territórios de pensamento, né? Nesse momento em que nós estamos enfrentando, sim, uma situação de guerra mundial, assim como enfrentaram os nossos antecessores há um século atrás, né? Um contexto global de guerras, nós estamos vivendo hoje uma guerra global, mas é uma guerra contra os efeitos desse próprio sistema, né? É uma pandemia de Covid-19 que também é fruto do impacto do modelo de produção industrial, né? Onde se revelam cada vez mais as diferenças sociais, né? A continuidade dessa hierarquia, né? Dessa desigualdade de poderes, né? Onde se acentua as dinâmicas de violência social em muitos governos, não apenas o governo brasileiro, né? Onde nós enfrentamos todos, estamos nos preparando, talvez
eu vejo talvez muitos estejam fugindo dessa realidade que vai ser em breve, que está se tornando cada vez mais enfrentar as mudanças climáticas, né? Esse maior ecocídio da história do planeta, que já está acontecendo, que está ali demonstrado pelo relatório da Unesco, né? As mudanças climáticas que estão ali acabando com as plantações, inclusive, né? Trazendo neve onde não deveria haver, trazendo fogo onde não deveria haver, e também essa forte poluição que nos deixa diante da escassez dos recursos mais básicos, né? Como, por exemplo, uma água potável, né? Então, os povos indígenas, que dentro das suas culturas mantêm uma visão de mundo que reconhece a importância da vida, né? São justamente os responsáveis por zelar, né, por mais de 80% da biodiversidade no planeta dentro dos seus territórios. E é justamente por isso que nós estamos aqui também reunidos em Brasília. E também é justamente por isso que nós estamos reunidos na Bienal de São Paulo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que nos reunimos na Pinacoteca, em breve estaremos no MASP, ocupando cada vez mais espaços de cultura, pois nós entendemos, temos a consciência política da importância da cultura para abrir perspectivas de entendimento de mundo, né, de uma compreensão de mundo. Então, estamos numa guerra epistemológica mesmo, né, de poder trazer outras referências de vida e de existência, né? E diante dessa necessidade, o meu posicionamento pessoal, assim, porque é um posicionamento como pensadora mesmo, né? Que durante essa segunda metade do século XX, por exemplo, houve toda essa construção do que seria o pós-moderno, e junto com a pós-modernidade, a possibilidade de um pensamento decolonial, né, que também não partiu de nós, né, que partiu dessa sociedade já crioula, né, misturada ali, filha de tantos cruzamentos, de tantos encontros, muitos dos quais foram encontros na base da violência mesmo, né, mas onde as identidades dos países das Américas principalmente, né, porque enquanto indígena nós estamos falando aqui, eu me refiro às Américas como um continente que sofreu o maior genocídio da história da humanidade, né? É importante saber, nesse primeiro século ali, do século XVI, nós tivemos aqui a morte de mais de 100 milhões de pessoas nesse continente, né? Um genocídio que não para até hoje. Então, nós temos uma população extremamente reduzida, né, aqui no Brasil, e também nos outros países, né? Mas, enfim, o pensamento decolonial, ele parte justamente dessa crise de identidade, que é a construção da identidade brasileira, a construção desses outros países latino-americanos, né? Mas que ainda assim não é uma identidade que abra um espaço para nossas populações, né? Que possa reconhecer a existência de nossas nações. Na América do Sul são poucos os países, temos apenas 2 países que reconhecem a possibilidade de uma plurinacionalidade, né? Que são a Bolívia e o Equador. No Brasil, certamente nós estamos muito distantes, uma vez que 300 dos 360 parlamentares no Brasil são anti-indígenas, né? Nós temos aqui uma maioria que vota, né, que tem um discurso aberto de ódio contra os povos indígenas e que continuam considerando nossos territórios como improdutivos, porém, nossos territórios não são inférteis, né? O que tem se demonstrado infértil é a cultura do branco, né? É essa cultura que veio de fora. E eu queria compartilhar com vocês uma conversa muito interessante que eu tive com uma pensadora francesa. Eu estou tentando lembrar o nome dela, está me fugindo. Ela é teórica da ciência, estávamos falando sobre pensamento, né? E eu falava, não, porque a cultura eurocêntrica, nananã e tal. E ela falou, não, então tem um pensador francês que fala que essa cultura é a cultura dos modernos. Essa cultura dos modernos, porque a ideia da modernidade é justamente que traz essa ideia de um progresso, né? Essa ideia de uma certa evolução social, né? E que fica ali alimentando esse sistema. Então, eu falei, pronto, então essa ideia de modernidade ela não corresponde àquilo que nós estamos precisando hoje. Nós estamos precisando, sim, de fazer uma troca de outros paradigmas, de outras
outros conceitos de poder, de vida, de liberdade, de identidade e, por que não, até de Estado, né, para poder permitir a fluência de nossas próprias vidas, né? Então, quando vem essa ideia de uma continuidade do modernismo, né, de continuar usando esse nome, eu já me coloco em cima dos meus 3 pontinhos, né? De 3 pontinhos, assim, no sentido de que eu acho que nós estamos em outro momento. Nós estamos aqui um século depois, em outros contextos, e, felizmente, muita coisa mudou, né? Se hoje eu estou podendo falar aqui com vocês, ter essa oportunidade maravilhosa, é porque a geração do meu pai, dos meus pais, conseguiram conquistar direitos constitucionais, o reconhecimento de nossos povos, de nossos territórios, de nossa cultura, e hoje, no início do século XXI, todos esses direitos estão sendo constantemente questionados. Assim, o desafio da nossa geração é lutar para que esses direitos sejam exercidos, praticados pelo Estado e também reconhecidos por toda a sociedade abrangente. Por isso, ao entrar nesse movimento, né, a participar dessa movimentação daquilo que nós chamamos da arte indígena contemporânea, nós jogamos muitos desafios e muitas armadilhas, principalmente para os pensadores que estão nas academias ali. Eu gostaria de saudar, né, os professores, né, na pessoa da Lília, né, para desafiar essas noções de história, essas noções que estão nos livros mesmo, que estão nos livros didáticos, né, que as pessoas continuam aprendendo ali em sala de aula sobre qual é a natureza, qual o contexto dos povos indígenas e qual a nossa realidade, né? E também, por que não, trazer um outro parâmetro para se pensar arte, né? No sentido de que nós, por exemplo, enquanto artistas, e acredito que o Ira também irá falar disso, né? Não nos colocamos como indivíduos, mas partimos sempre de uma coletividade presente, né? Nós não estamos nos apropriando, né, da cultura brasileira de uma maneira ampla, como foi feito, né, nesse movimento da Semana de 1922, mas reafirmando a existência e a continuidade do saber e da cultura de nossos povos. Assim, nós somos contemporâneos e tradicionais, nós somos contemporâneos e ancestrais, e continuamos afirmando que o futuro é ancestral, né? Trazendo outras referências e outras relações, inclusive de arte, né? Então, desculpa se me alonguei um pouco, mas eu queria muito fazer todas essas provocações, né? Sobre essas palavras que nós usamos, né? Porque é muito importante, sim, a gente conhecer a nossa história, mas isso não quer dizer que nós queremos que a nossa história se repita, né? É importante conhecer a história para poder construir novas histórias, e neste momento histórico que nós vivemos hoje, os povos indígenas não serão mais calados, né? Nós estamos ocupando o nosso lugar devido à nossa luta, não sendo favor de ninguém, e estamos trazendo a nossa verdade para compartilhar e para somar numa luta que é de todos nós, né? A possibilidade de continuarmos vivos. Então é isso, muito anhum, gratidão. Incrível, Dayara. Eu acho que tem essa primeira diferença, que acho que 100 anos atrás esses grupos minorizados não tinham voz, e a gente tem voz hoje, né? Acho que essa é a primeira diferença. Você falou bastante no começo da tua fala, você provocou bastante falando sobre essa questão de destruição, né? Que a gente vive num momento de destruição do mundo como a gente conhecia, e o Mário de Andrade, ele pensando e avaliando sobre o movimento modernista, ele falou que o movimento modernista era essencialmente destruidor. E aí eu vou mudar um pouquinho a ordem e perguntar para a Lilian, qual foi o contexto, né, em que contexto histórico o movimento modernista foi destruidor? Foi destruidor do quê? Esse tema, muito obrigada. Esse tema que a Dayara me desafia, acho que é o grande tema, né, da academia, né, de como é que a gente vai. Eu até posso dizer, Dayara, que na academia ainda falta muito, mas você tem de lá também que parte essa crítica a um pensamento mais colonial, mais masculino, mais singular.
mas é preciso que a academia venha a público, né? E aí interfira na produção de conhecimento das nossas escolas, senão a gente vai ter que parar de falar, olha, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo, se a gente não estabelecer esse diálogo, né, com as várias escolas. Qual que era, André, o contexto de 22? Que eu acho que é importante a gente pensar nisso. A gente está em 22, no momento, a Primeira República já havia mostrado que não entregaria a inclusão que havia prometido. É um momento de muita entristecimento, de faltas de utopias, né? É também um momento em que vai se construir todas essas teorias tão racistas, né? As teorias do darwinismo racial ainda são muito fortes, as teorias do branqueamento são fortíssimas, né? João Batista Lacerda é mandado para o Congresso Universal das Raças em Londres e defende a ideia de que em uma geração nós seríamos brancos. Então, eu concordo totalmente com Dayara, provavelmente com Ivan, mas eu vou só chamar a atenção em relação à sua pergunta, né? O que se procurava destruir aí? Se procurava destruir, sobretudo, as teorias raciais. Né? Nessa época, as teorias raciais eram fortíssimas, teóricos como Nina Rodrigues tinham grande moral e que previam que existiriam entre as raças diferenças ontológicas, né? E que essas diferenças ontológicas, inclusive, levariam a uma degeneração nacional. Então, a Semana de Arte, no seu contexto, ela procurava destruir esse tipo de compreensão do país, que o país se resumia às raças. No entanto, é uma semana, é uma vanguarda europeia, né? Um modelo que vem da Europa, e um modelo que, não tanto em 22, porque 22 foi um fracasso, né? Não sei se vocês acompanham isso, mas não teve essa repercussão foi tardia. Então, o que vai acontecer a partir dos anos 30, crescentemente, é essa monumentalização da Semana de 22, como se fosse um só grupo coeso, como se fosse apenas um projeto afetivo, quando a gente vê cada vez mais como ela dialogava com o seu momento. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que Dayara tem toda a razão, que era um modelo de produzir no lugar, né? Então, basicamente um grupo masculino. André, a Tarsila não estava na semana, né? Engraçado, todo mundo acha que estava, ela não estava. Há uma discrepância tremenda, só estava de fato a Anita Malfatti, só estavam a Anita Malfatti e a Zaita, e elas é um discurso muito masculino e muito europeu, porque Mário de Andrade era o único que não tinha vivido fora do país. Então, eles trazem, sim, essas vanguardas europeias e tentam reler a partir daí. Se a gente pensar em Macunaíma, já citado pela Dayara, e que o Jaider tem trabalhado tão bem, né? O que acontece? Macunaíma tem uma passagem, Mário de Andrade tem uma passagem que é quando os três irmãos estão andando e eles se deparam com o Pezão de Sumé, com a poça criada pelo Pezão de Sumé, que era a poça, que era um gigante que estava pregando para a Indaiada. Vejam como é falar por. Porque Mário de Andrade pode até ser numa perspectiva crítica, mas ele retoma essa ideia do mito das três raças, que Macunaíma teria ido, que todos eram negros, que Macunaíma teria ido primeiro e se banhado e ficado branco, que o segundo irmão entrou na água suja, ficou indígena, olha só a quantidade de discurso colonial, e que o terceiro só limpou a palma das mãos e a palma dos pés, diz lá Mário de Andrade, por isso que os negros são muito negros, só brancos na palma das mãos e na planta dos pés. É um pensamento colonial, e mais ainda, nos anos 30, será lido a partir do famoso mito da democracia racial, que eu penso mito não como a mentira só. O que o mito mais faz é falar das nossas contradições e produzir verdades. Então, esse mito, que atualmente pode ser decodificado pela ideia de meritocracia, que é outra grande balela nacional, foi sendo produzido constantemente com o que se chamava de branqueamento, né, nesse contexto da Semana de 22, e que hoje nós temos que chamar de branquitude, né, que é uma situação de privilégio e que produz muitos racismos. O que vai acontecer em 22 também? Eles fundam um tipo de modernismo, e a partir dos anos 30, esse modernismo vira régua e compasso. Eu estudo muito Lima Barreto,
Lima Barreto foi um autor que tinha tudo para estar na semana. Inclusive, ele foi procurado por Sérgio Buarque de Holanda para fazer a crítica da revista Claxon. Só que Lima Barreto fez o quê? Debochado, do jeito que ele é. Ele chegou e disse: os brancos paulistanos estão se divertindo com um tal de futurismo europeu e não sabem nada desse tema. Veja que interessante, Lima, ele questiona, né, um escritor negro, ele questiona o colonialismo da semana de 22 já no primeiro número da Claxon. Qual foi a resposta dos modernistas carioca, dos modernistas paulistanos? Foi desconsiderar Lima Barreto. Então, Lima Barreto virou um autor entre. Ele nem foi e nem será. Então, isso foi feito sistematicamente. Eu estou dando o exemplo de Lima Barreto, como poderia dar o exemplo de outros autores, autoras negras e indígenas. E isso tudo vai ficar mais forte a partir dos anos 30. Né? Essa ideia de um modernismo. Já em 20 existiam muitos modernismos, né? Ou seja, modernismo mineiro, modernismo de Recife, modernismo do Amazonas, modernismo do Pará, o modernismo do Rio Grande do Sul. E a gente vendeu, né? A semana acabou se monumentalizando com essa ideia de um modernismo. Nunca existiu um modernismo. E, para terminar, o que mais? Essa minha participação agora. O modernismo falhou. E o próprio Lima Barreto, ato falho, o próprio Mário de Andrade percebeu a sua falha, tanto que no meio do caminho de Mário de Andrade havia o quê? O Estado Novo. Então, ele percebeu o estado de guerra que esses modernismos todos estavam criando. Então, o que a gente deve pensar agora é na boa utopia do trabalho coletivo, boa utopia do trabalho que tem que ser plural, né? Muito mais horizontal, né, do que é, e muito mais democrático. Nós vivemos um momento em que nós percebemos a nossa derrota total, né, com um governo retrógrado, um governo cujos índices são os piores possíveis na educação, na saúde, no número de reservas indígenas que foram... Não houve uma reserva indígena registrada. A luta de hoje é uma luta muito importante, bonito ver que Daera está lá. A gente está falando de um governo que está acabando com as nossas florestas, estamos falando também de um governo genocida, é preciso dizer, né? Porque é um governo que continua sendo contra máscaras, um governo que continua sendo contra a vacina e continua propalando esse negacionismo, né? Um negacionismo que é uma política de Estado, né? Isso que é o problema. Olha, negação sempre existe, né? Porque a gente não quer viver num mundo doente, não quer viver num mundo... Né? Sobretudo os povos ocidentais e brancos. Agora, o que nós estamos vivendo no Brasil é um momento de negacionismo no centro do governo. Então, é hora da gente usar 22, pensar em 22 de uma forma crítica. 22 não é só a semana, vamos ter a avaliação da política de cotas. Esse é um governo misógino, é um governo racista, é um governo contra as populações LGBTQI+, contra os indígenas, contra os negros. É um governo que vai usar a avaliação de política de cotas e tentar reverter essa política que foi tão importante para o ensino acadêmico, para as instituições. De novo, não é o que queremos, mas é alguma coisa. Teremos também eleições, Copa do Mundo, bicentenário do 7 de setembro, e vamos ter que perguntar que independência é essa que nós queremos falar em setembro, e teremos o que mais? Centenário da morte de Lima Barreto, porque para Lima Barreto, 1922 foi o ano que não ocorreu. Você já levantou aí uma bola do que né, para a gente enxergar de uma outra forma como foi 22, e também levantando uma bola aí do que seria esse novo modernismo, né, que ele seria coletivo. E aí eu pergunto aqui para o Ivan, que tem uma vivência, né, com a escola, com sátiros de produção cultural, de arte coletiva. Em que sentido que você acha, Ivan, que vai ser diferente esse novo 22 aí, esse 22 mais 100, e essa questão aí da produção coletiva? E desculpe aqui o cachorro do vizinho. O cachorro pode tudo, tá? Então tá tudo certo. Lilian, você vai me perdoar porque eu vou falar uma coisa que é geral, tá bom? Mas como eu preciso responder essa pergunta do André, eu acho que o futuro não virá da academia. E graças a Deus. Porque a academia ela foi perdendo força cada vez mais, continua perdendo.
Eu sou um uspiano, tá, Lilian? Eu fiz mestrado e doutorado na USP e participei recentemente um pouquinho antes da pandemia, de uma banca de mestrado, onde a gente reproduz tudo o que a gente criticou durante anos e o que a gente não quer que seja feito. O modelo francês de educação, né? Então, aquela coisa de que a voz final ela vem de um mestre, e é esse mestre o grande detentor da sabedoria, do poder, e que vai dizer se você pode ou não, ele vai conceder a você alguma coisa. Isso é muito triste, né? E um pouco por caminhar dentro das academias, da universidade, a minha trajetória ela começou há algum tempo já propor outras alternativas, e talvez por causa da Praça Roosevelt, que a gente chegou lá no começo de 2000. Porque quando a gente inaugurou o Sátiros, a minha companhia de teatro, porque quando a gente inaugurou a SP Escola de Teatro em 2010, que começa a primeira turma, a gente já tem um modelo de decolonialidade. A gente já é decolonial porque na nossa formação a gente não vai mais ter história do teatro do jeito que eu tinha tido. A gente não vai mais estudar o teatro grego, a gente não vai mais estudar Shakespeare, a gente não vai mais estudar comédia dell'arte, vírgula, se não precisarmos desse conhecimento. E porque a tradição para a gente sempre vai ser muito importante. Talvez a tradição vai justificar tudo, mas a gente vai chegar à tradição através da contemporaneidade. E daí pensando, por exemplo, e daí agora como estudante de psicanálise, enfim, já na clínica psicanalítica, imaginando, por exemplo, que os gregos, através da produção intelectual e deles, eles disseram muitas coisas importantes, os europeus disseram muitas coisas importantes, eu não vou jogar isso fora. Obviamente que eu não vou jogar isso fora, mas eu vou ter que me perceber que existem outros conhecimentos, outros lugares de conhecimento, e daí sim a gente não vai mais poder contar essa história. A gente nem vai aceitar que a academia determine qualquer coisa, né? A academia, eu vejo que ela está completamente em declínio cada vez mais, e não é a brasileira, tá? Eu acho que é a academia mundial. A SP Escola de Teatro, a gente exporta o nosso modelo pedagógico para 3 universidades, uma na Finlândia, outra na Suécia e outra na Suíça. Eles vieram buscar no nosso trabalho alguma coisa que eles não tinham na reflexão deles, mas eu também não sou imbecil em imaginar que eles estão fazendo isso porque eles precisam ajudar um povo pobrezinho lá na América Latina, abaixo do Equador, que está lá, que precisa ser ajudado, porque isso para o currículo deles também vai ser importante. A SP Escola de Teatro foi o primeiro projeto a ser convidado pelo Erasmus, que é um programa europeu. Nós seremos a primeira universidade, a primeira escola a participar do Erasmus, e isso é importante para a reflexão, porque, André, a gente ainda não fez as meia-culpas, esse papo de que, por isso eu gosto das contemporaneidades, esse papo de que em 22 era desse jeito, nos anos 60 era daquele outro jeito, eu acho que isso dá legitimidade para as maiores barbaridades que aconteceram no mundo. Eu falo isso, por exemplo, Cuba, que é um lugar que eu amo e que eu vou regularmente, que eu tenho um trabalho muito legal lá. Eu não posso esquecer, André, que nos anos 60 o governo quase acabou com a arte, não só o teatro cubano, porque mandava os homossexuais para o campo de cana-de-açúcar. Eu tenho amigos que foram para os campos de cana-de-açúcar, então eu não posso olhar para isso dizendo nos anos 60 se pensava assim, foda-se. Eles estavam absolutamente... Então, esse papo da gente fazer meia-culpa, da gente fazer, é necessário, é muito necessário. Porque, senão, a história... nos anos 60 podia, nos anos 20 também, no século passado, podia ter escravo até o século passado, entendeu? Se a gente não reconhecer que isso é bárbaro, que isso é um grande problema, e se a gente não ficar jogando desculpas como se pensava naquele... Não, imagina, já se pensava tudo, cara. Já se sabia tudo. Não vem com esse papo de que era diferente, né? Então,
A Praça Roosevelt e o teatro na Praça Roosevelt e a reflexão na Praça Roosevelt, André, eu acho que ela vem de maneira absolutamente espontânea, porque ela vem das periferias, ela vem de fora de São Paulo. Desde o primeiro momento a gente estava conectado com a comunidade ameríndia, desde o começo a gente estava conectado com a comunidade trans, desde o momento a gente estava falando de uma escola preta. Era assim que a gente queria, era assim que a gente pensava o mundo, com todos os problemas que esses discursos geram, e vocês sabem melhor do que eu. Mas acho que a Praça Roosevelt é a grande ágora de São Paulo. Ali a gente tem acesso para a zona sul e norte, leste e oeste, através do Minhocão, que está ali embaixo e acima da gente, as vias que vão para a zona leste também, o que faz com que a gente esteja num espaço de pluralidade, um espaço que, em si só, ele já é decolonial, e a SP Escola de Teatro que tem protocolos com esses países europeus. Mas se a gente não tiver em vias de mãos duplas, não fará sentido essa ponte. Nós temos que falar em igualdade. Então, para começar a falar, eu acho que é isso, é por aí. Vamos embora. Muito bom. O Inácio, a gente está falando aqui de representatividade, né? E eu acho que o teu trabalho fala basicamente, né, disso, e como eu mencionei antes, acho que de duas representações que costumam estar fora aí dos grandes meios, né? E acho que a gente aqui nessa reflexão aí sobre o que seria o que será esse 22+100, a gente pensa justamente na representação, na inclusão dessas vozes. Eu queria que você falasse um pouco sobre como o teu trabalho está incluído nesse contexto, como é que você vê essa questão também da representatividade. Quero abrir a fala aqui, primeiro agradecendo pela fala, pela oportunidade de ouvir cada uma e cada um de vocês, em especial a fala tão que me emociona, me atravessa e me move, né? Que foi a fala de Dayara, de Dayara, né? Hoje é 25 de agosto, queria primeiro fazer uma demarcação nesse tempo, estamos falando sobre trânsitos, né? Desses tempos e o que se tem feito, o que se quer, o que é necessário, o que não se quer mais também. Hoje é 25 de agosto de 2021, faz somente 33 anos que nós, povos indígenas, temos direitos constitucionais garantidos via luta, né, de todos os povos que aqui reexistem em Abya Yala, em Brasil, né, hoje. Faz somente 30 anos que, em 1991, ano que eu nasci, a palavra indígena ela existe dentro de um censo demográfico no Brasil. Um censo que já existe desde 1872, quando foi realizado o primeiro recenseamento nacional da população brasileira. Faz somente 33 anos que temos direitos constitucionais que são garantidos a nós. Faz somente 30 anos que a nossa palavra indígena ela existe dentro de um censo nacional, depois de caboclos, de ribeirinhos, enfim, uma série de outras palavras que foram colocadas para nos confundir, nos afastar de nós. E hoje, 25 de agosto, acontece, e Dayara está aqui, lá, né, e estamos, né, também, e devemos estar também nesse apoio. Acontece a maior mobilização, como o Dayara já apontou, a maior mobilização indígena da história, não somente desse Brasil, mas que para mim também é de Abya Yala, de todo esse território hoje, América Latina, né? É uma maior mobilização em resposta a um dos maiores retrocessos da política institucional brasileira, né? Que deseja retirar o que há de mais essencial em nossas vidas, que são os nossos territórios. Esses territórios que construímos, esses territórios dos quais nos comemos, dentro dos quais construímos e criamos vida, né? Criamos, mesmo como muito bem Dayara colocou, em linha de frente de uma nova postura e, mais uma vez, nessa linha de frente de uma necessária nova postura de vida para o mundo.
É isso que sempre que queremos e desejamos compartilhar com outras culturas, com esses futuros, né? São oportunidades de um bem viver, em ação, em dia a dia, em cotidiano. O que penso sobre o modernismo é que ele não nos cabe, ele nos levou, nos trouxe até aqui a esses tempos tão curtos de existência oficial, né? Sendo nós existência ancestral, né? O que nos trouxe o modernismo foi justamente esses territórios de insegurança. O que trouxe, a partir dentro desse pensar no futuro, foi o nosso não futuro, né? E se aqui estamos, não é por conta desses pensares outros que nos querem somente representados, né? Aqui estamos porque sabemos e sempre precisamos atravessar, né? Como passando lodo no corpo para atravessar a desgraça que é a história desse Brasil, né? Que é a história desse continente. E aí agora eu compartilho uma história que é a minha, né? De criança. Quando eu era criança, eu nasci e cresci e habito até hoje uma periferia da cidade de Manaus. Quando eu era criança e pensava em artista, na palavra artista, eu imaginava alguém que é muito importante, que é alguém que não tinha a minha cor de pele, que não tinha os traços da minha família, que era alguém branco, que era alguém que é inacessível, né? Quando eu pensava na palavra artista, quando criança, pensava que eu nunca poderia ser essa pessoa, pensava que nenhuma pessoa do meu vínculo, os meus amigos, pessoas do meu lugar, do meu bairro, poderiam ser artistas, porque para mim artista só era uma coisa muito distante da televisão. Até hoje, depois de 30 anos, nas minhas experiências com crianças, adolescentes, crianças indígenas, crianças e adolescentes em locais autodeclarados ribeirinhos, crianças e adolescentes de juventude de periferia, eu continuo a ver que elas pensam muito parecido, né? E isso está muito errado. Isso está muito errado e precisa ser revertido, né? E aqui eu toco num dos objetivos lá do que foi a Semana de 22, que era popularizar a arte. Aí questiono e pontuo aqui, né? Já foi posicionado que vivemos hoje a derrota de muitos dos objetivos colocados, né? Mas ainda se tensiono e pergunto: popularizamos a arte, né? A arte, ela chegou ao povo, chegou aos povos, né? Chegou até temos feito arte para artistas, né? Temos feito artes para instituições somente, né? Temos as pessoas que transitam na rua, as ambulantes, as pessoas que estão dentro dos ônibus, elas acessam a arte, essa arte imaginada ou dita popular, né? Até que ponto a própria cultura popular, a arte popular, ela é considerada arte para esse sistemão de arte, como bem nomeia o Jader Isbell, né? Eu gosto de entender a arte como um caminho de aprendizagem, né? De transformação. Sabe a artista que eu imaginava lá muito distante do que seria o meu mundo, do que seria o mundo das minhas e dos meus? Hoje entendo a imagem de um artista, a posição, né? A responsabilidade política e espiritual de agente de comunicação e de transformação, né? Transformação de mundos. Fazer ressurgir, né, novos imaginários, novos caminhos, e eu acho que esse já passou e estamos aqui lidando com ontem, sabe, com a urgência do ontem, para tentar fazer agora nesse presente uma reparação de um passado, de ausências que nem sequer foram pontuadas, e agora estamos aqui demarcando que as páginas, né, da história, as páginas brancas da história, elas sempre estiveram muito equivocadas, né? Nossos passados, eles são contados em voz, né? Eles são contados em voz pelas nossas velhas, pelos nossos velhos. Eu acho que artistas pensam e precisam narrar a partir de uma narrativa viva e democrática, efetivamente democrática, sabe? Quando eu penso nesse caminho, eu lembro, por exemplo, de vários diálogos e espaços onde há
muitas palavras, e são muitas as palavras para discutir uma obra, para discutir um trabalho, e essas palavras muitas vezes não levam a nada. As palavras em excesso que pisam em ovos, que se tomam de muitos comportamentos de colônia, sabe? Que não expressam aquilo que sentem de verdade, aquilo enquanto função, enquanto sensação e emoção, sabe? O que quero dizer é que trago aqui a fala daquela Serruia quando ela diz sobre gente de verdade, né? O que eu acho que o caminho, o que eu penso em futuro, o que eu penso em urgência para a arte hoje, não somente brasileira, latino-americana, é de que o caminho precisa ser a rua, sabe? De que ela precisa ser as florestas, precisa ser o caminho onde as pessoas de verdade estão. Dentro dos espaços mais formais, o engessamento da resposta e do diálogo, muitas vezes, não proporciona o que precisamos de agora, sabe? Quando transito árvore e ando nas ruas, eu ouço de tudo. As pessoas falam, elas sentem e falam. Nem sempre é o melhor, nem sempre é o pior, nem sempre é binário. Geralmente é um conjunto de coisas nessa linha tênue entre o que é bom e ruim. Mas as pessoas reagem. E essa arte de futuro, essa arte moderna, ela precisa cumprir lá não somente o que foi proposto, programado na semana de 1922, mas também o que entendemos como urgência do agora. Se vivemos e continuamos em todas essas desgraças, é porque não estamos nos comunicando, continuamos fazendo para a gente, não para a gente enquanto indígena, mas assim, enquanto arte formal demais, sabe? Nenhum outro canal de comunicação no mundo consegue acessar tão fácil e rápido o coração. Falo enquanto cientista, que depois de 6 anos escrevendo artigos em inglês para outros cientistas do mundo verem, reagi e encontrei através da arte um caminho de diálogo com o coração das pessoas. E a arte tem esse poder, e é esse poder que é o de garantir diálogos em meio à desgraça que vai nos salvar, sabe? Que vai nos encaminhar para um futuro que é muito melhor, sabe? Onde a gente consiga ter e garantir essas vozes plurais que são e sempre estiveram aqui, né? São necessárias e que sempre estiveram aqui. Era isso que eu gostaria de pontuar. Muito bom, Era. Você sabe que você detonou um pensamento aqui. A Semana de Arte Moderna, né, o movimento modernista falava isso, né, que você mencionou de democratizar, né, o acesso à arte, mas acho que naquele momento eles estavam falando de, né, uma arte que existia, que era feita por um grupo ali hegemônico, né, a Lília também pontuou, e levar essa arte para... Acho que essa era a ideia, né, lá atrás, era levar essa arte, democratizar essa arte produzida por esse grupo para as outras pessoas, enquanto eu acho que a gente, né, vive um movimento de justamente que a arte produzida por essas pessoas ganhe acesso e seja vista por todas as outras pessoas, inclusive as próprias pessoas, os próprios grupos que estão produzindo essas manifestações culturais todas. E aí eu lembro aqui de outra questão colocada pelo Mário de Andrade, aí vou pedir para a Dayara fazer um comentário, que ele falava que um dos objetivos, né, do modernismo, do movimento modernista, era estabelecer uma, vamos botar entre aspas, consciência criadora nacional. Dá para a gente pensar numa consciência criadora nacional, única e indivisível? Essa coisa da ideia de nação é muito controversa, né? Eu fico admirada da importância da função, né, do papel da arte mesmo na construção dessa alegoria nacional, né, dessa alegoria de Brasil, né, dessa possibilidade de uma consciência de grupo, né, que vai afirmar essa territorialidade que foi imposta para cima dos territórios indígenas. Então, retomando um pouco a minha ideia anterior, né, quando eu mencionei a possibilidade das plurinacionalidades, né, de outras perspectivas diante de uma construção
de um Estado-nação, até porque essa ideia de Estado-nação também é uma ideia moderna, né? Os Estados, esse mapinha, né? E olha que lamentável, né? Eu preciso me apresentar como uma pessoa cujo povo vive numa tríplice fronteira, porque foram fronteiras que foram impostas, que foram colocadas em cima do território do povo Iepamaçã, do território de vários povos indígenas, que hoje nos encontramos nesse contexto de transfronteiriço, né? E às vezes até de dupla nacionalidade, né? Então, assim, é claro que não dá para negar, né, a importância da existência de um Brasil, a importância desse mundo, mas mais importante ainda é parar de negar a existência de outros mundos, parar de negar a existência desses outros territórios que ainda resistem, né, e que resistem através de nós, né? Então, eu também estou ali junto, acho que estamos todos juntos e misturados nessa fascinação que ficar redescobrindo a cada dia essa formação da possibilidade de uma identidade brasileira, mas assim, não é um desabafo, né? É quando nós nos colocamos enquanto nações indígenas, né? Enquanto povos que vêm de territórios vivos, né? Que têm espírito vivo, nós estamos falando muito mais do que de um país, né? Nós estamos falando de outros vários mundos que também estão aqui junto conosco, né? São os mundos indígenas, são os mundos daqueles que têm uma capacidade, como digo, eu gostei daquela palavrinha, quem que inventou essa palavra da cosmovisão, né? Porque essa ideia de que os povos indígenas têm uma cosmovisão, ela afirma o fato de que nós enxergamos para fora das caixinhas, inclusive para fora dessas fronteiras, para fora da estratosfera do nosso planeta mesmo, né? A possibilidade de enxergar esse mundo como um mundo vivo, né? Onde estão ali todos juntos e misturados vários povos, além, inclusive, desses povos humanos, né? Então, eu não sei também nem como eu poderia classificar onde que eu me encontro, né? O pessoal adora botar etiqueta, carimbinho, camiseta nas pessoas, mas eu não sei se eu quero continuar acreditando mesmo nessa ideia de nação, porque ela nunca me contemplou, né? Eu não acho que isso seja uma ideia anarquista ou comunista ou revolucionária, é apenas a ideia do meu povo Iepamaçã, que nós somos Iroamaçã, que nós somos povos da terra, né? É apenas a ideia de que nós pertencemos a esse organismo vivo onde vivem outros povos. E esses povos são povos floresta, povos pedra, povos estrela, povos pássaro, povos vento, né? Até porque, junto com esse modernismo, essa ideia de modernidade que se acaba, também é necessário que se acabe a ideia do antropoceno, né? A ideia de que o ser humano, né, e que essa figura desse ser humano, masculino, branco, esteja ali sentado no trono de ouro do umbigo do mundo, porque nunca foi assim. Isso não passa de uma construção mitológica, né, imposta para todos nós, e que nos leva a essa situação de genocídio generalizado, né, para todos os povos e que nós estamos enfrentando hoje. Então, acho que eu me sinto muito privilegiada também de poder viver em um momento histórico em que nós podemos debater a possibilidade do fim desse antropoceno, seja por bem ou por mal, né? Porque é real que muitas pessoas estão morrendo, muitas culturas estão morrendo, e tomara que a primeira que morra seja justamente essa cultura de devastação, essa cultura de exploração, extrativismo, colonização, escravização, né, de separação desses povos, né? Então, pensar a ideia de nacionalidade, né, dar continuidade a essas ideias de nacionalidade é apenas reafirmar esse sistemão, né? Esse sistemão dessas violências que, ironicamente, ou diria melhor, cinicamente, são chamadas de violências estruturais, porque, de fato, é uma sociedade que se estrutura, né, que se mecaniza
que se reafirma através da violência. E eu, pessoalmente, me nego a enxergar a violência como uma estrutura fundante da minha existência, né? Prefiro estar do lado daqueles que constroem uma sociedade a partir de outras ideias que não a violência, né? A partir de outras ideias que seja, assim, a possibilidade da continuidade de todas as vidas para poder continuar aprendendo com todas as vidas, poder continuar aprendendo com o povo peixe, povo das águas, o Aimarsan, com o povo das florestas, Yukumarsan, com o povo dos ares, Omemarsan, com o povo das pedras, Vitamarsan, com todos os povos, né, com quem nós temos aprendido durante tantos séculos, e fazer um exercício muito bonito de exercer a memória, né, a memória da terra, né, porque eu enxergo muito que nós vivemos uma sociedade que sofre de amnésia, né? Ou então de mal de Alzheimer, não sei, mas é um problema de memória, né? O problema de memória que dificulta a muitos a compreensão da identidade daquilo que nós somos e, pior ainda, né? Aquilo que nós podemos ser, né? Então, os povos indígenas, enquanto povos, né, que mantêm a sua memória desde os tempos anteriores a todo esse processo de colonização, são justamente uma diversidade enorme, né, que está ali em todos os continentes ao redor do planeta. Eu sempre gosto de fazer essa pontuação, né, porque tem pessoas que acham que identidade indígena é raça, e não é não. Tem povos indígenas em todos os continentes, inclusive na Europa, na Ásia, na África, né? São povos que têm memória antiga, que não tem uma ruptura, né, nos seus discursos, né, de memória, e que, ao afirmar a nossa memória, praticar a nossa memória e a nossa identidade, conseguimos fazer um movimento muito bonito de uma dança, que é a dança da contracolonialidade, né? Voltando um pouco ali para as ideias do Ivan, né? E até da própria Lília, né? Existe sim esse movimento ali da descolonialidade, né? Da descolonização, mas quem descoloniza são os colonizadores. Quem descoloniza são aqueles herdeiros da colonialidade que compreendem que aquilo não faz mais sentido e abrem o seu coração, abrem sua mente e abrem suas ações para abraçar o mundo. Então, nós partimos para esse abraço também, contracolonizando. E contracolonizar não é devolver a violência, não é queimar os castelos, não é metralhar, né, as pessoas, mas sim reafirmar quem nós somos e dizer que nós continuamos aqui e que todos estamos na mesma canoa, né, que nós compartilhamos da mesma responsabilidade e usar todos os artifícios possíveis do nosso conhecimento e das nossas memórias para dar continuidade a essa existência, né? Sem necessidade de separar a ciência da arte, da política, da religião, né? O saber da sabedoria, né? O conhecimento da sabedoria, né? Mas exercendo a responsabilidade que nós compartilhamos enquanto vida. Resta aplaudir. Eu queria fazer uma pergunta para a Lília, justamente em função disso, e sabendo que a gente está encaminhando também para o final, em que sentido a gente está falando de construção de uma identidade nacional, entendendo que a Semana de 22, né, busca construir uma nova identidade nacional em cima desse modernismo, pelo menos São Paulo, né, ali, mas vamos entender como algo maior, no momento justamente a gente estava, e esse, acho que o manifesto do 22+100 fala disso, né, da gente deixar para trás essa construção dessa identidade bandeirante, uma construção de uma identidade muito, né, paulista, baseada, né, no grupo que hoje a gente consegue, né, enxergar, acho que como sociedade, mais como um grupo devastador, né, do que de desbravador. Eu queria só que você respondesse isso e fizesse mais alguma observação, se você quiser fazer, mas eu fico muito curioso para saber a tua visão sobre essa questão aí, dessa sobreposição do bandeirante modernista. E na questão da identidade, da construção de uma identidade nacional. Em 22, sim, e essa é uma questão muito importante do André, que tem tudo a ver com as falas de Ivan, de Uirá e da Dayara. Houve essa sobreposição entre essa questão paulista, do ímpeto bandeirante, né? Eles até usavam as ideias das palavras bandeirantes, né?
a gente pensar o nosso Monumento das Bandeiras, ele é um herdeiro da Semana de 22. Brecheret estava lá, né? Então, um monumento tão contestado e que precisa ser contestado, né? Sem dúvida, 22 vinha com esse ímpeto, né? Essa ideia, essa história pela metade, que todos nós estamos contando aqui, né? Porque o que é a história pela metade? Os bandeirantes desbravaram as nossas fronteiras. Ok, mas o que a gente não conta, né? Desbravaram caçando indígenas e caçando escravizados e escravizadas fugidas. Então, qual é o custo da barbárie? Né? Onde mora a barbárie? E eu não pretendo, não disse isso de maneira nenhuma, que a saída virá da universidade, ao contrário. Eu falei que estamos num momento de mais horizontalidade. Achei lindas essas falas de Ivan, de Uirá, da Dayara. Eu só pedi desculpa para você, porque eu ia criticar o lugar que você trabalha, mas eu entendi perfeitamente a tua fala. Muito obrigada, Ivan, porque eu tenho feito esse esforço, não sei se de sucesso ou não, mas de sair dessa caixinha, né? De sair desse lugar, de ir para as redes. Fiz agora a Enciclopédia Negra com o Flávio Gomes e o Jaime, né? E chamamos 36 artistas negros que são nossos comparsas nessa exposição na Pinacoteca. Porque acho que a gente vive num momento, concordo totalmente com vocês todos, né? E por isso que eu lembro sempre de uma frase do Pedrosa, que ele sempre dizia: em momentos de crise, fique do lado de um artista. Eu tenho seguido essa regra de ouro, sabe? Em momentos de crise, essa iluminação não virá da academia de jeito nenhum, né? Ou seja, a gente precisa, para que a gente, e concordo também, são os colonizadores que estão falando em decolonizar, mas a gente sabe que a gente vive numa geração da imagem, não é verdade? Se nós não decolonizarmos a imagem que vem de imaginário, não vai dar certo. E eu concordo com a Dayara nesse dia tão significativo, que a gente tem que estar junto nessa canoa, porque tem aí um furacão que vem aí no 7 de setembro, que não está nem... Então, enfim, acho que a gente precisa fazer essa frente. Eu achei tão bonito, eu anotei um monte aqui, né? Eu até perdi o caderno de tanta coisa, porque eu acho que é isso, a saída não estará num lugar, de jeito nenhum. A saída estará nesse lugar partilhado, como disse a Dayara lindamente, né? Nesse lugar em que nós estamos todos na mesma canoa. Não todos, né? Tem um grupo aí, um bolsonarista, que eu não quero na minha canoa. Dayara, não sei o que você acha, mas, enfim, que é um pessoal que está, além de tudo que está acontecendo... Eles estão furando a canoa. Eles estão furando a canoa. Dayara. E eu diria que eles passarão, eles lixo da história e nós passarinho, né? Enfim, adorei isso tudo aqui, muito. E não quero dar nenhuma resposta final, porque eu também não a tenho, né? Estou aqui aprendendo. Eu vou passar aqui para o Ivan buscando uma palavra final. É o que eu disse, Lilian. Eu ia falar mal da universidade, né? Por isso que eu... Mas eu tinha entendido perfeitamente, sim, a sua fala. É que eu acho que o problema está nesse lugar mesmo que a gente também já entendeu aqui, né? Eu sou um branco, cis, que vou ser fundamental, porque eu vou dizer coisas, eu dirijo uma instituição de ensino, eu tô sentado em cima disso tudo que a Dayara falou, mas eu quero ter esse olhar muito fora dessa caixinha que eu aprendi a olhar. Então, eu sempre olhei com desconfiança, com muita desconfiança, inclusive, e espero ser importante para esses movimentos, sabe? Eu tenho a minha luta, que é a diversidade sexual toda aí, que a gente luta muito, né, André, já há muito tempo. A questão trans me interessa muito, até porque eu acho que é fundadora ali do nosso trabalho, acho que está no nosso DNA. Acho que a Praça Roosevelt traz isso para a gente também. O meu olhar sempre vai estar nesses sítios, né, nesses lugares. Eu espero que a gente tenha um mundo muito mais pacífico, muito mais leve, para que a gente possa, a partir da paz, poder construir coisas. Porque enquanto a gente estiver brigando, eu acho que foi legal também, no início a gente falou sobre isso, a gente está vivendo uma guerra, uma grande guerra, e não é brasileira só,
Acho que no Brasil talvez a nossa guerra seja pior, mas tem uma guerra no mundo, no planeta todo, muito forte, que a gente não sabe como isso vai. Então, o meu sonho agora é tentar buscar essa paz, eu acho que essa é a palavra, para que a gente possa, a partir dela, e é óbvio que isso é absolutamente algo impossível, né? É claro que a gente está trabalhando também a ilusão da coisa, mas eu acho que quanto mais eu penso nisso, de viver um tempo de paz entre todos nós, eu acho que é o jeito que eu asseguro de continuar pensando nessa luta e que essa luta ela tem que continuar existindo, porque a gente está trabalhando a utopia, na verdade. Ó, eu vou só problematizar a questão da paz, né? Que a paz, às vezes, ela é imposta por quem quer que se fique em paz quando a gente, na verdade, precisa lutar, né? Não tem como fugir da luta nesse momento. E aí eu passo para justamente essa questão aí da luta e da paz, querendo saber, enfim, da tua luta, ou não, e como é que você enxerga, a gente pensando que a gente está aqui encaminhando um final aqui do nosso papo. Eu não tenho muito uma fala final, quero muito mais agradecer a oportunidade de ouvi-las, que possamos, a partir dos locais que ocupamos, desses locais onde fazemos as coisas e que sabemos, que a gente continue a fazer, que a gente continue a lutar, porque para mim não há paz sem justiça, e estamos, e aqui foi bem elucidado, e o nosso cotidiano elucida aqui, há pouca justiça ainda no mundo, e é por acreditar nessa justiça que a gente se move, se mexe, faz o que sabe, né, dessas coisas todas. E que eu peço a vocês e que estejam agora, se conectem agora em espírito, se não estão em geografia, a Brasília, porque hoje precisa cair o marco temporal, porque hoje vai cair o PL 490, Dayara, toda a força aí. Muito obrigado por tua partida tão generosa aqui. Fique forte, fique firme. Estamos aqui, estamos juntas. Veremos essa justiça ser feita e vai acontecer hoje, né? Vai dar certo. Vamos com fé. Eu acho que de tudo que falamos, esquecemos a palavra fé. Sem fé, nós não estaríamos aqui podendo falar, né? Sem fé, sem se agarrar à fé, né? Que já a nossa já nasce velha, né? Porque velha, porque ela é cultivada por todas as gerações anteriores. Então, sem essa fé, nós não estaremos aqui. É com ela que é nela que a gente se agarra e é com ela que a gente continua a viver, né? Muito obrigado a todas, todo mundo, tá bom? É isso. Vamos lá. Te agradeço, Ira. E aí eu vou voltar aqui para Brasília, então, pedir para a Dayara fazer aqui um encerramento, para a gente se conectar, né, nesse dia importante dessa luta que está sendo travada lá em Brasília, conectando com isso tudo que a gente está falando aqui, com esse movimento que talvez, né, ele ter tido um disparador aqui em São Paulo em 22, né, a gente não entender que é a Semana de Arte Moderna de São Paulo, né, mas ela aconteceu aqui. E eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa repensar nessas questões todas, né, da nossa identidade enquanto, né, país, nação. E eu queria voltar, então, para a Dayara para um encerramento. Maravilha, gratidão, muito Anhum, né? Já que a paz foi convocada, né? Eu queria trazer o pensamento de que a paz é uma presença de espírito, né? A paz se encontra na coerência de quem luta, né? Daquele que acredita. Então, a paz nós construímos assim dentro de nós dia a dia, mesmo que seja no meio das balas, né? Ela se cria no coração, né? E assim, eu estava pensando numa coisa importante também, né? Já que estamos nesse diálogo bacana, né? Com os figurões e tal, né? E com esse diálogo com a própria prefeitura mesmo, né? E também foram mencionados esses bandeirantes, esses monumentos, né, que são muito marcantes, né, do modernismo no Brasil, e tem se debatido muito essa questão dessa monumentalidade toda, né, de como seria
muito bom, né, que a gente conseguisse também fazer uma articulação para levantar outras monumentalidades, né? Se não é possível derrubar, porque com certeza tem outras coisas, tem algumas coisas que poderiam ficar em outros lugares, né, que poderiam descer do pedestal, de repente, para não ficar pegando fogo toda hora, mas que poderiam ser ali deslocados para outros lugares, e certamente ainda tem muito espaço ali para levantar outros monumentos, né? Outras figuras que levantem essa história, essa identidade do Brasil, né? Trazer os monumentos, né? Aos guerreiros, às guerreiras, né? Das ancestralidades indígenas, negras, africanas, das resistências, né? Homens, mulheres, crianças, né? Para trazer outros elementos visuais a essa história, né? A essa memória que se compartilha, né? E para que isso seja possível, é fundamental que a gestão pública possa apoiar, né, a possibilidade dessa monumentalidade aí, né? E apoiar também, principalmente, o reconhecimento, né, do território indígena ali, fazer uma fala ali apoiando, né, a resistência de nossos parentes Guarani, de São Paulo, no território indígena do Jaraguá, que continuam enfrentando ali uma luta muito dura frente à especulação imobiliária, né, compreender a monumentalidade da importância do respeito aos territórios indígenas, né, esses territórios como terra mesmo, mas também como memória, cultura, né, porque, de repente, olha, essa Semana Modernista de 22 foi muito legal lá há um século atrás, mas o que está rolando agora mesmo é a década da arte indígena contemporânea, né? O que está rolando agora mesmo é esse movimento que está acontecendo não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, né? De muitos parentes que estão ali trazendo uma força incrível, né? E se conectando com muitas ações junto com essas instituições, as academias, da escola, do ensino, da ciência, da política, né? E é um momento excepcional, não vamos perder essa oportunidade de ter a consciência que está rolando isso sim aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil, no México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, né? O que está acontecendo é a década da arte indígena contemporânea. O modernismo já passou, já acabou, que morra, que se acabe o antropoceno, sabe? Vamos tentar sobreviver essas pandemias todas, né? Vamos tentar atravessar essas crises com aqueles que ainda lembram como é que se sobrevive um dilúvio, né? Aqueles que ainda lembram, né? Como se sobrevive uma era glacial, um tempo de fogo, e que aprenderam, né? Que continuam passando esse ensinamento da resistência com muita humildade, né? E através principalmente daquilo que nos move, o amor à vida, o amor a esse espírito vivo, esse espírito floresta que vive nesse planeta, que não é planeta Terra para a gente ficar brigando por terra, é um planeta floresta, é um planeta fértil que nós precisamos respeitar, né, como nosso lar, nossa linda canoa espacial aí, a nossa nave mãe, que é o único que temos, né? Eu quero ver, parece que tem um doidinho que está querendo lá se mudar para Marte. Se quiser se mudar para Marte, pode ir embora rápido, né? Que nós aqui precisamos plantar, semear, botar o pé no chão, né? Então, gostaria muito de agradecer pela oportunidade, né? A todos, a todas, um prazer, né? Uma honra poder escutá-los, dialogar. Estava esperando muito por esse momento, né? E agora eu vou correndo lá para a Praça dos Três Poderes acompanhar os parentes que saíram bem na hora que a gente começou, então eles já devem estar tudo lá embaixo, né, para acompanhar essa votação. Gratidão, muito anhu. Disse tudo. Queria muito agradecer a você, ao Ivan, à Lília, ao Irá, à Secretaria Municipal de Cultura, que abriu esse espaço para a gente trocar essas ideias. São 20 espaços desses aqui. A gente vai poder conhecer, né, os resultados dessas conversas já nesse projeto de 22 mais 100, tão importante para a gente repensar também o modernismo e a Semana de Arte Moderna de 22, que está fazendo 100 anos. O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel.
com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.